Sempre houve, da minha parte, uma preocupação muito grande a respeito do distanciamento do povo, da população, do judiciário. Por isso, pensando nisso, eu vou fazer um vídeo te auxiliando aqui a interpretar a maior parte dos termos e fases processuais. Então vamos lá. Petição inicial. Petição inicial, conforme literalmente, é dito, é escrito, é a petição que inicia o processo, tá? Então, na reclamação trabalhista, tem a petição inicial com os pedidos do empregado, em face do empregador. Na ação de alimentos, o filho pede ao pai, tá, um valor para que haja um sustento dele. No divórcio, um cônjuge pede ao juiz para desamarrá-lo do outro e por aí vai, tá? Protocolou a petição inicial, o juiz, eu vou cortar algumas fases, mas tem fase aí de exame de gratuidade quando há o pedido, exame das custas quando foram pagas, mas havendo, em tese, regularidade disso, a terceira fase aí, seria a primeira fase, distribuição da petição inicial. Segundo, o juiz examina os requisitos da petição inicial e o recolhimento de custas ou o pedido de gratuidade. A terceira fase é a citação do réu para responder o processo. Ei, doutor, mas agora complicou. Citação do réu? A citação é o ato do juiz chamar o fulano, chamar a empresa, chamar a esposa, chamar o marido para responder aquele processo que foi distribuído contra ele. Você, seu vizinho bate na garagem no seu carro e ele não quer pagar. Você ajuiza, o juiz, depois de examinar a petição inicial, requisitos da petição inicial, a gratuidade, se houver pedido, recolhimento de custas, se houver pago, ele determina a citação do réu para ele responder. Então o juiz manda o oficial ou manda uma carta, tá? Para que o réu constitua advogado e apresente a outra fase, quarta fase aqui nesse meu esboço, mental. É a contestação. Então, a contestação é o seguinte, é o meio pelo qual o réu confessa os dados da inicial ou ele contesta. Mas o mesmo termo, o nome da peça, sempre será contestação. Mas não significa que ele tenha obrigatoriamente que contestar. Digamos, uma ação de divórcio. A esposa entra com a ação de divórcio e o marido, depois da citação, comparece com o advogado no processo, uma contestação dizendo, realmente não dá mais pra gente, excelência pode decretar o divórcio, não há problema nenhum, e assim é feito, ele confessou. O filho, através da sua mãe, ajuiza uma ação de alimentos contra o pai. E o pai comparece e fala, não, excelência, ele é meu filho, eu amo meu filho, vou contribuir, eu posso pagar X e tal. Ele está confessando que ele é o pai, que ele tem o dever e que ele vai cumprir o dever, tá? Então, tem isso. Caso isso não aconteça, contestou, não é meu filho, não quero o divórcio e tal, é um erro dela, ela é maluca e etc. Não tem problema. Vai para a fase de saneamento do processo. O que é sanear o processo? O juiz vai ver se está tudo regular, se as partes estão representadas, se tem procuração dos autos, tá? Se tem legitimidade para fazer os pedidos e ele vai determinar que sejam especificadas as provas. Aí ele está saneando. Então, digamos, o pai diz, eu posso pagar, excelência, mas eu não posso pagar os 10 mil que ela está pedindo. Eu posso pagar 5 porque eu recebo 10 mil. Então, ele será necessário a esse pai, através do advogado dele, entrar com a petição especificando que ele tem, comprovante de imposto de renda, ele tem declarações
de que o prolabore da empresa dele é apenas 6 mil por mês, 10 mil por mês, entendeu? Ah, ele não é meu filho, que não sei o quê. Em provas, a mãe junta, né? A certidão de nascimento, que na petição inicial estava meio embaralhada ali, não estava muito legível, ninguém viu, e aí a mãe junta, fala, excelência, eu tenho que juntar uma certidão de nascimento aqui, que eu tirei uma segunda via e está em perfeito estado, e o nome do pai comparece direitinho. Isso aí são as provas. Depois das provas, pode ter também a prova pericial, que atrasa muito o processo, porque havendo a necessidade de prova pericial, o juiz vai nomear um perito. Nomeado o perito é intimado para dizer se aceita ou não aceita o munus de fazer aquela perícia. Se o perito aceitar, ele vai fixar os honorários dele, o juiz vai perguntar às partes se elas aceitam, se as partes aceitarem, ele vai homologar os honorários, vai mandar a parte pagar, e aí o perito em 30 dias apresenta o laudo. Apresentou o laudo, as partes podem se manifestar a respeito dos quesitos, né, que foram respondidos, e até da conclusão do laudo. Ultrapassada essa parte, vai para a conclusão, para a sentença. Doutor, eu olhei o andamento do meu processo, está escrito aqui, conclusos para a sentença. Eu não entendi, está concluso. Está concluso. Toda vez que o processo está com o juiz para despacho, sentença, decisão, ele estará concluso, tá? Então, essa daí é outra questão. Proferida a sentença, na maioria das vezes, tá? Alguns pedidos são decididos e deferidos em sua totalidade. Por exemplo, você pede o divórcio. Ao sentenciar, o juiz decretou o divórcio. Uma reclamação trabalhista. Ao sentenciar, o juiz diz, olha, são devidos 13º, férias, multa de 40%, mas o aviso não é devido. Ele deferiu alguns pedidos, indeferiu um. Isso pode acontecer, tá? Valor da causa, uma dúvida muito grande aí, que muita gente, quando você distribui a petição inicial, aí ele olha lá e fala, nossa, o valor da causa, do valor do meu processo é 150 mil. Eu vou comprar um carro e tal. Gente, não faça isso. Na maioria das vezes, o valor da causa, tá, é apenas para a alçada da ação, tá? Não tem o condão de dizer que aquele valor ali é obrigatoriamente o somatório dos pedidos. Vou explicar isso aí. Digamos, na petição inicial há um pedido de dano moral. E aí o advogado, ao fixar, né, os pedidos, ele coloca lá 25 mil reais de dano moral. É claro, quando ele vai fazer, né, o somatório dos pedidos para colocar o valor da causa é o somatório de todos os pedidos que ele fez, o valor. E aí ele coloca 25 mil no valor da causa. Mas o juiz, ao sentenciar, ele analisou o pedido e fala, realmente, o cidadão ofendeu ele, mas essa ofensa não foi tão grave assim, e eu fixo a indenização em 2 mil reais. Estava pedindo 25, 30, 50, e o juiz deu 2 mil. Então, não pode levar em consideração, tá, de uma forma clara, incontroversa, o valor da causa, porque ele pode ser mudado através da sentença e também, tá? Ele é o somatório de todos os pedidos. Se você pede dano moral de 50 mil, mas o juiz indefere o dano moral na sentença, ele nega, não tem dano moral aqui e pronto. Lógico, aqueles 50 mil já não vão mais fazer parte do valor da causa. Gostou?
curte, compartilha. Sou o doutor Claucimir Pereira, advogado no Rio.